Então, hoje vamos abrir nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. 2 Samuel 23, 8. Lhes convido agora a se focar no mais importante, em Jesus Cristo, porque Ele é a palavra. E se Ele é a palavra, não deixa passar nada. Ou seja, não deixa passar aquilo que o Senhor tem para dizer, usando minha vida. Meu Pai amado, grato sou nessa noite por assim me ter preparado para se trazer a mensagem para essas pessoas. Eu sei que nos final dos tempos o Senhor preparará um exército de valente, de pessoas que irão valer muito mais do que 1000 homens, do que 1000 soldados, pessoas que irão marcar essa geração. Ah, Senhor, tomara que essas vidas, esses valentes, se formam na alce, se preparam pela poda do Senhor em preparar esses valentes. E se ainda essas pessoas não estão conosco, pois que se juntam com Davi, que se junta conosco. Obrigado, Rei. Estamos preparados a lhe ouvir para entender a sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Como já lhe disse, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Eu creio que nós estamos no penúltimo capítulo para encerrar, esse livro de Samuel. Então nós estamos, meus amados, no final do livro de Samuel. Ainda tem mais um capítulo, Mas o que chama a minha atenção aqui é que o autor, ele quis terminar, muito interessante, sobre relatos dos guerreiros que Davi tinha ao seu lado. E o autor fez questão de colocar nomes de pessoas que marcaram a sua geração. Quem, meus amados, achará valente como aqueles que Davi tinha debaixo da sua cobertura? Ah, eu oro, Senhor. Senhor, dá-me esses valentes. Essas pessoas intrépidas, essas pessoas destemidas, essas pessoas ousadas, essas pessoas que honravam Davi da maneira que honrava Davi. Quem achará esses valentes? Pois uma coisa certa, meus amados, a valentia, presta atenção, a valentia e a nobreza de um líder certamente forma soldados valentes e nobres. Por quê? Porque os seus soldados são tal qual aqueles que os treinam. Por que Davi tinha valentes, mas valentes e guerreiros que valiam muitos homens? Porque Davi, ele tinha uma característica de um grande guerreiro. E é normal que um grande guerreiro forma grandes guerreiros. Por isso que eu tenho fé que nesse ministério da alce está sendo preparado muitos valentes. Tomaram que esses, nessa noite, recebem essa palavra e assim queimam o seu coração para ser assim como Deus espera delas. Valentia, guerreiro, que marca a sua geração e que faz a diferença
aonde Deus os colocou, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na universidade, seja no país cujo não é o seu país, mas Deus vos colocou naquela nação, pois fazes tua diferença, né? Então, diz a palavra do Senhor que esses tiveram os seus nomes registrados no livro da lei. Que privilégio, né, gente? E esses marcaram, como eu já lhe falei, a sua geração. E claro, eu começo a lhe fazer uma pergunta. Vocês, meus amados, qual legado deixarás tu para essa geração? Há uma missão. Se tu decides seguir a Jesus, há um rei. E um rei também prepara os seus súditos, prepara seus soldados. Então é necessário que no dia da prestação de conta, realmente o Senhor te diga, servo bom e fiel, porque naquela batalha, naquele dia, cujo permitir que haja um confronto, tu venceu. E naquele dia, naquele mês, naquele ano, aonde você estava cercado de multidão de adversidade, aonde pessoas da sua família estavam todos contra você, mas você se manteve fiel, não saiu da sua posição. Te lembra, filho? Toma a tua recompensa. Teu nome foi lembrado. Pois hoje recebe, pois tu, essa unção do Senhor. Recebe, pois tu, a fé que vas a precisar para se marcar essa geração em nome de Jesus. Vamos aprender então, desses cujo o próprio Deus colocou ao lado de Davi. Grande dádiva. Olha que fala em 2 Samuel 23, 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Primeiro, o primeiro guerreiro. Jabezão é o nome dele. Jabezão, um tacmonita, chefe dos 3 guerreiros principal. Numa ocasião, diz a palavra, com uma lança, enfrentou 800 homens. Quando li isso, aí parei e falei, uau, peraí, 800 homens é muita coisa. 800 homens contra um. E diz a palavra do Senhor, numa mesma batalha, tá? E os matou. Esse Jabezão é o top do top, que estava debaixo de Davi. 800 homens e esse Jabezão derrotou o primeiro que se chama, que está dentro da lista dos super valentes. Você acha que Davi era o único a ser usado pelo Senhor em Israel para defender a causa de Deus? Não, meus amados. Não. Davi não era o único. Davi não era o único. O destemido Jabezão. Jabezão realizou uma proeza, né? Agora, seria possível 1 contra 800, humanamente falando? É impossível. Humanamente é impossível. Isso aí é a mão de Deus, né, gente? Apenas com uma lança é a mão de Deus. A unção, certamente, sobrenatural que estava sobre Davi, pingava, gotejava sobre a armadura de Jabezão. Porque para fazer isso, tem que ter unção. Tem que ter unção. Jabezão se beneficiava da unção de valente que estava sobre seu líder. Então, podia certamente fazer grandes coisas. Grandes coisas.
Jabezão teria lutado contra bêbados? Alguns poderiam dizer, eram bêbados? Não. Certamente não, né? Eu creio que há Jabezões que estão se formando na OSCE. Amém? Eu tenho convicção disso. Há Jabezão. Ele está se formando na OSCE. Batalhas e levante do diabo não os assustam. Ah, eles são valentes, esses Jabezão. Esses não possuem muitas armas. Eles não têm muitas armas. Eles não receberam muitos dons, talvez. Né? Apenas têm uma lança. Eles não usam de escudo, eles não usam de espada, mas aqueles que esse Jabezão tem a lança, ele a manipula e a usa como ninguém. Esse faz dela, dessa lança, o sobrenatural. Afinal, qual filisteu resistirá a Jabezão quando Jabezão ainda e anda em obediência com Deus, vivendo em santidade e honrando o seu líder? Jabezão não é o tipo de pessoa, de crente, que apenas tem uma lança, mas faz grande estrago. Porque quando esse usa, aos olhos de Deus, mata muitos demônios. Avança no reino de Deus. Vamos ver mais à frente? Olha que fala. Diz assim, 23, 9. Depois dele, Eleazar, filho de Ayatoa Dodô. Nome estranho, né? É difícil esse nome. Ayatoia, talvez assim, né? Ayatoia Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros que esteve com Davi, diz a palavra. Quando os filisteus se reuniram em paz Damim para a batalha, os israelitas recusaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Uau! Outros destemidos, meus amados, Eleazar, digno de ter o seu nome na lista dos super valentes, dos soldados de Davi. Eleazar, lembra desse nome tremendo? Homem, meus queridos, quando os filisteus combateu Israel, não se acovardou. Não se acovardou e foi o único a não sair da sua posição. Esse Eleazar, digno de se espelhar. Deus não honraria um desses, que assim não sai da sua posição em Cristo Jesus, quando muitos se acovardam? Deus, vendo esse espírito de ousadia, não colocaria seu óleo, o seu espírito, para fazer aquilo que o homem não consegue fazer? A mão do Senhor não estaria com aquele que não recua perante o inimigo e usa sua espada até que sua mão fique dormente e grude nela, na espada? Deus não usaria um homem que assim não abre mão da sua espada, custa o que custar?
em momentos difíceis? Por acaso, alguém se cansou nessa noite de resistir às obras do diabo? Qual é a tua resistência? Porque Eleazar era tanto perseverante, tão resistente, que não havia ninguém que fazia com que este soltasse sua espada, ao ponto dela grudar na sua mão e a mão não mais sentir. Olha isso, né? Qual é a tua resistência? Abandonas tão facilmente a tua espada para fugir como covarde? Há pessoas que com tanta facilidade soltam a espada, cujo inclusive mata muitos adversários. Eu estou falando das palavras que eu estou dando para você. Porque não basta ter espadas afiadas. Não basta ter uma espada que fere. Porque todas as espadas, as palavras que eu vos dou, são espadas que têm efeito no mundo espiritual, que têm peso frente ao seu inimigo. Mas como está a sua mão? Frouxa ou firme? Ali está a questão. Porque por pouco esses soltam sua espada. Por pouca coisa, esse abandona aquilo que recebem. Tens lutado mesmo? Como esses homens que estão nos dando hoje uma lição? Tu tens lutado como Eleazar? Mostra-me os calos das tuas mãos. Mostra-me, por favor. Faz esse favor. Mostra para a câmera. Pela fé eu estou vendo. Tem calo nas tuas mãos? Por segurar a palavra e não soltá-la ao ponto dela grudar e ser um com teu corpo? Ser um com a palavra? Quando Deus vê isso num servo dele, ele não colocaria seu espírito para fazer com que todas as adversidades fogem perante o homem que não solta a palavra? Por que Deus colocaria do seu espírito ali capacitar, sendo que por tão pouco você solta aquilo que Deus tem lhe dado para se defender? Abandona, solta, foge, porque muitos são covardes. Ou até mesmo não se lembrem em tomar sua espada e guardá-la. Por tão pouco solta tua espada. Por tão pouco te esquece da palavra que recebeste terça-feira e sábado passado, quando o tentador vem te enfrentar. Pois nessa noite vos digo, aprenda com Eleazar, que inclusive lutava até que a espada grudasse na sua mão. Ou seja, ninguém, mas ninguém me fará soltar essa espada cujo Senhor me deu. A espada, a palavra de Deus será grudada em mim, porque eu serei um com ela.
Sendo assim, Deus que vê tudo, não honraria Eleazar? Não lhe concederia vitória perante os seus acusadores? Certamente sim. Certamente sim. Aprende com Eleazar. Por tão pouco soltas tu a tua espada. E hoje o Senhor te dá um comando. Qual é o pastor? Qual é o comando? Aperte mais a sua mão, seja mais firme, para que não venha a ser frouxos. Porque os que são frouxos são aqueles que duvidam. E quando se encontra frente à adversidade, pois abandonam a fé. Recuam e assim partem para a sua casa. Porque são longe de ser, assim como esses homens foram. Mas Eleazar também está se formando no ministério da OSCE. Eu tenho convicção que Eleazar está no ministério da OSCE. Glória a Deus. Vamos ver outro? Olha só. Segundo Samuel 23:11, diz assim, depois dele vem outro, Samá. Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição em meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Isso, esse nome merece ser lembrado. Samá, que defende sua plantação, que defende sua vinha, que defende seu território, que defende todos aqueles cujos podem se beneficiar da vinha, do campo, cujo Senhor deu como herança para esses. Samá. Samá, outro que marcou sua geração. E inclusive, olha gente, sem a ajuda do exército, sem a ajuda de Israel, sem a ajuda do exército de Cristo, Samá demonstrou que conseguiria encarar o problema sem envolver os seus líderes. Característica de Samá, né, gente? Samá faz o que deve ser feito e não poupa esforço, porque não é pela força do seu braço, mas pelo poder de um homem que anda em obediência. Samá também está se preparando dentro desse ministério. Glória a Deus. Agora, o que dizer dos 3 chefes de batalhão de Davi? Davi tinha 3 que eram os caras, né? 3 que valiam por muitos homens. 3 chefes de batalhão. Vamos entender e vamos aprender desses 3. Olha que fala, segundo Samuel 23:13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim, estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo. Olha que Davi desejou. Quem me dera que alguém me trouxe água da cisterna da porta de Belém. Quem me dera que alguém me traz
água da cisterna que estava na porta da cidade de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu e tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Uau! Uau! Esses aí tremem. 3 intrépidos, 3 destemidos. Olha só, esses 3, olha a particularidade desses 3. Esses 3, eles são atentos. Eles são atentos à necessidade do seu líder. Olha isso. O que meu líder precisa? Você precisa de alguma coisa, meu líder? Esses não precisam sempre ser falar, eu preciso disso, eu preciso. Não, eles estão atentos a saber o que Davi precisa. E olha, esses daí são os no top da lista. Eles se preocupem a saber o que Davi precisa. Se o seu líder tem sede e fala que tem sede, pois eles vão buscar água aonde for necessário. Esses não poupam esforço, não são preguiçosos, esses não poupam esforços. Afinal, o bem-estar de Davi é tão importante para eles. Tão importante para eles. Esses, eles dão valor, olha isso, hein? Eles dão valor à água de tal maneira, mas de tal maneira que são dispostos a arriscar suas vidas para obtê-la. Estão no top da lista, tem gente? Estão dispostos a arriscar a sua vida para obter a água. Por quê? Porque eles valorizam muito, mas muito, a água da cisterna. Eles vão até no campo do inimigo, meus amados, se necessário, e eles não temem tirar daqueles, aliás, eles não temem tirar deles o que é para o rei. Esses 3, eles não têm nenhum receio de arrancar das mãos dos filisteus para dar ao rei. Qual é o valor que você dá à palavra? Ah, pastor Cris, eu dou muito valor à palavra. Será mesmo? Qual é o valor que você dá à água da cisterna? Atravessarias tu áreas cujo não querem que você pegue água? Você atravessaria um lugar perigoso, arriscando a tua vida, para pegar água, cujo alguns, pode ser até mesmo da sua própria casa, não quer que você pegue essa água? Pois esses 3, lembrados até o dia de hoje, fizeram isso. Pois algumas ouviriam seus esposos que não querem que você pegue água para saciar a sede daquele que tem sede? Por acaso, alguns homens que estão inclusive aqui me vendo, se amedronta diante da sua esposa, cujo não se submete a você, porque Jezabel a induz a você não extrair água da óssea?
Porque a esposa diz, não pegue essa água da alce, pega onde eu estou, fica no meu campo. Só que a esposa está bebendo no campo do inimigo, dos filisteus, porque ali Deus não está. Mas ela diz e induz o esposo, vem tu do meu lado. Não. Um homem, que sabe que Davi é Davi, pois não se deixa amedrontar diante uma mulher que ainda não entendeu o propósito que ela tem em Cristo. Posiciona-te assim como esses 3 valentes. Por acaso a água não representaria a palavra de Deus? A água não representaria também o próprio Jesus, que é a palavra de Deus? Deixarias tu Davi morrendo de sede para não se arriscar a perder para ganhar? E Deus não honraria aqueles que se arrisquem a buscar água quando verdadeiramente tomem posse da sua autoridade em Cristo Jesus? Certamente Deus honraria esse sim. Pois eu vos falo nessa noite, muitos passando pela OSCE, por esse ministério, terminaram morrendo de sede. E terminaram secos pelo ardente calor do deserto. Porque quando avistaram a água da cisterna, eles enxergaram resistência. Eles viram e enxergaram os filisteus. O impedimento para eles não beberem. E deixaram a si mesmo. Filisteus, eu não vou pegar água. Vai ter resistência. É mais fácil ficar onde eu estou, né? No campo dos filisteus. Na religião antiga. Pelo menos, eu não corro risco. Covarde. Covarde esses que morreram de sede, que abandonaram o exército de Davi, porque escolheram o campo dos filisteus para não se criar problemas. Mas no final, Deus te dirá, eu te dei oportunidade, mas porque tu não me honrou e não quis perder, não quis te arriscar, porque escolheste o conforto, pois tampouco eu te conheço. Porque quando teres oportunidade de buscar água, quando te mostrei a cisterna, tu não foi. E esses não serão lembrados por Deus, porque não deram a Davi a importância que Davi merecia. Pois preferiram salvar a sua própria vida do que perdê-la por causa de Davi, por causa de Jesus. Mas eu vos digo nessa noite, há chefes de batalhão desses na OSCE. Glória a Deus. Tem sim, não cabe dúvida, que inclusive perderam e continuam perdendo para ganhar, a fim de honrar Jesus. Parabéns, porque para esses serão lembrados por ser da lista dos 3. Que mais?
Versículo 18. Abissai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens. É muita coisa. Abissai matou com sua lança 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles. Ora, escuta isso. Mas com esse Abissai, nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Outro valente, meus amados, outro destemido e digno de ser lembrado, Abissai. Abissai, meus queridos, ele teve sua porção. Ele teve por parte de Deus a sua porção. Mas diz a palavra de Deus, olha, que nunca igualou-se aos 3 principais. Nunca se igualou aos 3 principais guerreiros. Abissai recebeu sua porção. Abissai recebeu a sua unção. Mas a unção, ela teve um limite e um teto determinado por Deus para Abissai. Você sabe por que Abissai não se afastou de Deus? E Deus fez questão que o nome dele estivesse registrado? Porque Abissai não pretendeu ser aquilo que não era. Não pretendeu ser aquilo que não era. Há uma força, há um dom, há um título outorgado pelo Senhor quando a unção é derramado. Mas os 3 guerreiros eram muito mais fortes do que ele. Por acaso, meus amados, nessa noite, Abissai se contentaria daquilo que Deus lhe deu? Porque com apenas aquilo que Abissai recebeu, com a porção, Abissai matou 300 homens. 300 homens. Porém, Jabezão matou 800 homens. 800 homens. Olha, muito maior. Havia muito mais unção em Jabezão do que Abissai. Sabes, se Abissai houvesse se achado maior do que era, certamente esse seria morto antes da hora, porque esse diria para si mesmo, Jabezão matou 800, então eu posso também matar 800. Abissai não falou isso. Abissai se contentou com a unção que tinha e matou 300 e foi muito bom. Pois há pessoas que caem na armadilha em se convencer que pode matar 800, sendo que isso é para Jabezão. E quando Abissai quer ser, e se coloca na posição de ser Jabezão, orgulho entrou. Contente-se com 300. Porque quem determina a unção e o limite e a porção é o Senhor. O que dizer de Benaia?
outro guerreiro. E eu termino nessa noite. Benaia, olha só o que fala. Benaia, filho de Joada, era um corajoso soldado de Casbezel, que realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe. E um dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Uau, matou um leão. Então, gente, matou um leão. Se Davi mata leão, também aqueles que estão debaixo da sua cobertura podem também matar leões. Por acaso não é aquilo que Jesus diz? Farão milagres quem crer em mim, e quem estiver nele farão milagres ainda maior do que eu fiz. Olha isso. Se Davi matou o leão, olha isso. Esse também matou o leão. Olha que fala, também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança. E Benaia o enfrentou com um cajado. Gente, apenas com um cajado e outro com uma lança, Benaia conseguiu derrotá-lo. Interessante, né? Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Uau! Benaia. Se você, meus amados, tem autoridade no mundo espiritual, assim como Benaia, o que vai acontecer? Você desarma qualquer egípcio. Mas para isso tem que ter autoridade no mundo espiritual. Para isso você tem que ter o cajado. E o cajado representa a autoridade de um crente. O cajado é o reconhecimento e o respeito que, inclusive, os seus inimigos, os demônios, têm para um crente que o usa. E não há demônio que possa resistir a um homem cujo tem um cajado dado por Deus. Dado por Deus. O que Moisés diria no egípcio? O que os feiticeiros diriam ao ver o cajado de Moisés, cujo, ao se transformar em serpente, engoliu a autoridade dos falsos profetas, dos feiticeiros de Satanás. Então, com o cajado, com a autoridade, com o nome de Jesus Cristo, tu desarma qualquer demônio. Crês tu? Crês tu, ó valente? Ou vais continuar a permanecer na incredulidade e na covardia? Pois eu vos digo nessa noite, o Senhor chama esse ministério a se posicionar, a tomar em posse dessa palavra. E é dia, e é momento de vocês vencerem as adversidades. E todos esses tiveram os seus nomes registrados na Bíblia, porque tiveram que passar por adversidades, por momentos dificultosos na vida deles. Mas como recebermos medalhas, coroas por parte do Rei, sendo que nós não fomos provados em tempo de vida com situações dessas? Então, nessa noite, eu vos digo a todos, aprende tu com esses. Forma calos nas tuas mãos de tanto pegar espada. O Senhor abordou tantas coisas para assim você se tornarem assim como os que estavam debaixo da cobertura de Davi.
há uma unção que é derramado nesse ministério, cujo Senhor colocou sobre minha vida. Certamente, todos aqueles que se refugiam debaixo dessa autoridade, existe um teto de unção. Certamente, seria muita presunção dizer que ou se fazer de Jabezão, sendo que é Abissai. Mas estaremos aqui para lembrar quem você é, para que sempre aprenda a ser humilde nesse ministério. Então, entra, pois tu, no time dos valentes. Se ainda tu não tem nenhuma característica desses valentes, porque até o dia de hoje te sentes fracassada, te sentes desanimada, então junta-se esse exército. Porque se tu crês, essa unção de ousadia e intrepidez cairá sobre sua vida. E aquilo que não é para o mundo se tornará algo para aquele cujo estão debaixo da autoridade de um Davi. Vamos orar. Pai amado, não há espaço para covardia. Que aquele cujo era visto como Acabe dentro da sua casa, homens dominados pelas suas esposas, que se amedrontam, porque essas ameaçam de abandoná-lo, ameaçam em vários pontos, mas que esses não tenha receio e seja focado em não sair da sua posição e buscar água para beber, sim. Porque se essa não quer beber, pois esse beberá. Que todos possam aprender com esses valentes, Senhor. Faça desse ministério da UCI um ministério de pessoas destemidas, seguras, focadas e conquistadoras, a conquistar pela santidade e a sabedoria que o Senhor derramará sobre nossas vidas e está derramando sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.